Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre os razonetes e balancetes, ok? Os razonetes, como a gente já havia falado nas aulas anteriores, é também denominado de gráfico em T ou conta em T. E nada mais é do que uma versão simplificada do livro Razão, né? Então, lembra que eu tinha mostrado o que era um livro Razão e que pegando apenas as colunas de débito e crédito do livro Razão, a gente poderia extrair, então, um gráfico em T. Né? Então, observe que nós temos a coluna de débito aqui e a coluna de crédito aqui do lado direito. Né? Um débito no lado esquerdo, crédito no lado direito. E trazendo aqui um exemplo da conta caixa, nós teríamos então que as entradas da conta caixa seriam registradas no lado devedor e as saídas da conta caixa seriam lançadas então no lado credor, certo? Claro que a conta caixa e todas as contas do ativo vão ter esse mesmo comportamento. Tá? Então, agora eu vou trazer uma coisa mais prática para vocês, né? Alguns exemplos de lançamentos. Então, digamos que o exercício que vocês vão iniciar a fazer, ele diga escriturar no diário e nos razonetes os seguintes eventos. E daí eu tenho ali investimento inicial em dinheiro, 600, compra de um automóvel à vista, 400 e depósito efetuado no Banco do Brasil SA 50. Então, vamos dividir isso, né? O primeiro lançamento, investimento inicial em dinheiro. Como é que ficaria? Debita na conta caixa. Perfeito. Eu tenho o elemento dinheiro, que eu vou debitar na conta caixa, porque é onde está sendo a aplicação dos recursos, né? E o elemento investimento inicial, o que seria? Seria acreditado do capital. Perfeito, crédito de capital, que é a origem dos recursos, né? Isso aí está vindo lá dos meus sócios. Então, esse seria o lançamento no diário. Claro que aqui eu já estou simplificando um pouco, né? Eu trouxe só esses três elementos, a conta débito, a conta crédito e o valor. Não estou trazendo a data nem o histórico, né? Só para demonstrar para vocês mais de forma mais simplificada, sem ter tantos elementos poluindo, né? A segunda operação, compra de um automóvel à vista, no valor de 400. Quais seriam os elementos? Vai debitar o automóvel e creditar o valor à vista porque é compra. Isso, perfeito. Então, o que vai acontecer? Eu tenho o elemento automóvel, onde eu vou debitar o quê? Aqui pulou. Vou debitar a conta veículos, né? E tem o elemento à vista, que vai ser crédito da conta caixa, no valor de 400. Aqui eu estraguei a surpresa, né? O terceiro é depósito efetuado no Banco do Brasil SA. Também, da mesma forma, está saindo dinheiro do meu caixa e entrando no banco, né? Então, eu tenho um elemento que é o Banco do Brasil, né? Depósito, e o outro elemento, né? Que seria o depósito mesmo, com a saída do dinheiro do caixa. Então, débito, banco conta movimento, débito porque entrada de dinheiro no banco, crédito de caixa e crédito, né, porque é a saída de dinheiro do caixa no valor de 50, tá? Esses seriam os lançamentos no diário. E nos razonetes, como que a gente poderia transpor esses lançamentos aqui para o razonete? Então, vamos ver lá. O lançamento número 1, né, que eu tenho, ó, débito de caixa, crédito de capital, valor 600. Como é que vai ficar aqui no razonete? Débito de caixa, crédito de capital, no valor de 600. E vou identificar o número da operação para eu poder conferir depois, né? Porque isso aqui vai encher de valores e fica mais difícil para eu conferir se eu não identificar o número da operação, tá?
Aí vamos para a segunda operação. Qual é a segunda operação? Compra de um automóvel à vista, 400. Como eu lancei lá no diário? Débito de veículos, 400. Crédito de caixa, 400. Então, observe como que fica. Débito de veículos, 400. E crédito de caixa, 400. Observe que eu estou usando o mesmo razonete da conta caixa para a primeira operação e para a segunda operação, tá? A terceira, como é que ficou? Débito de banco, conta movimento e crédito de caixa. Então, nós temos aqui a terceira agora, ó. Débito de banco, conta movimento, crédito de caixa. Então, lembra que as entradas estão aqui no débito e as saídas aqui no crédito? Pois é, a mesma coisa acontece aqui no banco, conta movimento. E a mesma coisa acontece aqui em veículos, né? Por quê? Porque caixa, veículos e banco conta movimento são contas do ativo. Então, elas vão ter o mesmo comportamento. Agora, a conta capital, por ser uma conta do passivo, ela vai ter o comportamento inverso. Ou seja, para aumentar uma conta de passivo, eu vou creditar. E para diminuir, eu vou debitar. Por isso que aqui eu acredito pelo aumento do capital, né? Ou seja, né? Inclusive, aqui nesse caso é o capital inicial, né? Mas é um aumento, porque antes eu não tinha, eu tinha 0 e agora eu tenho 600. Barbada, né? O que vocês acharam? Bem tranquilo. E agora? Só deu nó, né? Não deu nó, não. Só troquei a posição, né? Só fiz a transposição. Porque o raciocínio vocês já tinham lá no diário. Agora só trouxe aqui para os razonetes. Mas bem tranquilo, amanhã você já não lembra mais o que é. Praticamente é só copiar o que foi feito aqui e organizar numa nova forma, né? E por que a gente organiza nessa nova forma? Porque assim a gente consegue fazer a apuração dos saldos, que é a coisa mais importante que os razonetes nos dão, né? Ou seja, eu vou pegar aqui a conta caixa, por exemplo, vou passar um traço aqui, né? Para quê? Para eu fazer a soma de todo o débito e a soma de todo o crédito. Então, por exemplo, a soma de todo o débito aqui deu 600. A soma de todo o crédito aqui deu 450. O que eu faço agora? Qual é o saldo da minha conta caixa? 600. 150? 50. Diminuiu pelo A outro. diferença entre o débito e o crédito. Isso, eu vou fazer a diferença, né? A apuração do saldo é a diferença entre o débito e o crédito, né? E que lado vai ficar essa diferença? Do lado devedor ou do lado credor? Credor. Devedor. É sair no devedor. Devedor. Tá maior no débito. Porque é o O lado lado que maior é maior. Exatamente. Né? Daí eu sempre brinco aqui para lembrar daquela regra de sinal, né? Então, quando eu faço a diferença, né, de dois elementos, eu vou fazer a diferença e conservo o sinal do maior, né? No caso aqui, o sinal eu brinco que é o débito ou crédito, né? Então, seria como se fosse o meu sinal lá de débito, que aqui permanece no débito, né? Então, por quê? Porque é o lado que tem um valor maior, certo? Entendido? Tranquilo? Essas coisas só praticando para descobrir, né? Se vai estar tranquilo ou não. E daí, então, nós vamos para os balancetes, né? O que é um balancete? O balancete é uma relação de contas extraídas do razão ou dos razonetes, com seus respectivos saldos devedores e credores. Então, assim como eu fiz lá no diário e transportei os saldos para os razonetes, né, a movimentação para os razonetes, agora eu pego os razonetes, apuro os saldos e transporto os saldos para o balancete, tá? Então, aqui vocês começam a ver que é apenas um transporte.
Esses balancetes, eles podem ter 2 colunas para os saldos, né? 4 ou 6 colunas. Então, dependendo do nível que eu quero, de conferência que eu quero obter. Tá? Geralmente, agora no início, a gente começa utilizando de 2 colunas e à medida que a gente vai progredindo, nós vamos aumentando. A função, como o próprio nome diz, balancete, né? Pode ver que é como se fosse um diminutivo de balanço. Ele efetuar uma conferência antes de fazer o levantamento do balanço. Então, por isso que é balancete, porque ainda não é o balanço, né? Ainda falta para o balanço. Ok? E daí, como é que ficaria? Aqui eu trouxe, então, um exemplo de transposição dos razonetes para o balancete agora. Então, eu peguei o mesmo exemplo lá do livro, né? Trouxe para cá. O livro, então, traz 9 razonetes, ó. Cada um deu uma conta, né? Com a sua respectiva movimentação e o seu saldo já apurado, tá? Aqui. E vamos passar então para este balancete. Então, como que é o balancete? Ele vai ter aqui o nome, identificando qual é a demonstração, né? Então, neste caso, balancete de verificação. De verificação, porque eu estarei fazendo a conferência dos saldos. Vou ter uma coluna com o nome das contas. Então, aqui eu vou botar cada uma das 9 contas que a gente tem. E vou simplesmente colocar se o saldo é devedor na coluna dos devedores ou se é credor na coluna dos credores. Tá? Então, vamos voltar lá. Por exemplo, aqui, ó, tem o razonete da conta imóveis. Qual é o saldo final dessa conta imóveis? É 24 mil. Né? Então, eu tenho a movimentação aqui, 420. Essa aqui são os totais. E aqui eu tenho o saldo, então, devedor da conta imóveis. O que eu faço com esse saldo devedor? Vou escrever aqui, nome da conta, imóveis, o valor de 24 mil na coluna do saldo, né? Na coluna saldos devedores, tá? Depois, a próxima conta, conta veículos. Mesma coisa, eu tenho aqui o saldo final de 5 mil. No débito ou no crédito? No débito. Então, esses 5 mil de veículos vai ser transportado aqui para a coluna dos saldos devedores, 5 mil. Móveis e utensílios, também 5 mil no lado do débito. Aí eu tenho aqui móveis e utensílios, 5 mil em saldos devedores. Opa. Aí aqui eu tenho promissórias a pagar, né? Aqui muda um pouco, ó. Aqui promissórias a pagar é uma conta do passivo. Eu tenho 1.000 no lado dos créditos. Então, esse 1.000, ele vai vir para cá, ó, promissórias a pagar no lado, na coluna dos saldos credores. Aí, continuando. Estoque de mercadorias. 3.000 no lado dos débitos. Aí eu vou colocar aqui estoque de mercadorias na coluna dos saldos devedores. Aí voltando, conta caixa, 4.500 no lado dos débitos. Vai aparecer aqui na coluna dos saldos devedores. Aí eu tenho duplicatas a pagar, né? E aqui eu coloquei errado, não é 1.500 no débito, é 1.500 no crédito. Que vai aparecer aqui. Opa, e nem é 1.500, é 6.500. Ixi, ó, vocês viram que eu não estou muito bem mesmo. 6.500 na coluna dos saldos credores. Aí aqui eu tenho capital, 30.000 no lado do crédito. Daí vem para cá capital na coluna dos saldos credores. E a última, então, fornecedores, 4.000 no lado dos créditos, que vem aqui 4.000 na coluna dos saldos credores. E qual é a verificação que eu faço? Bom, a verificação é a seguinte: eu vou somar
todos os saldos devedores e vou ter 41.500. Vou somar todos os saldos credores e preciso ter o mesmo valor aqui, 41.500. Se eu não tiver, é porque tem algum erro de lançamento. Aí eu vou tentar identificar, né, qual é a conta que está dando esse erro e volto aí para a conferência lá dos razonetes. E por isso a importância, então, de identificar os lançamentos, né, com o número da operação, porque fica bem mais fácil de achar aonde que está o probleminha, ok? Então, a aula de hoje é bem básica, é somente essa parte dos razonetes e dos balancetes. Tentei ser bem sucinta para que a gente agora possa praticar.